Eu não quero assustar vocês, mas talvez eu seja a voz da minha geração, ou uma voz de uma geração. Tô brincando, né, gente? Se você pegou essa referência, provavelmente você tá na casa dos 30 hoje em dia e você já teve algum problema no joelho ou dor nas costas. Eu tô falando da série Girls e da sua criadora, Lina Dunham, uma figura super controversa que as pessoas ou gostam muito ou odeiam demais da conta, seja associado pela série ou só pela figura da Lina, que ficou muito famosa em decorrência da série. E aí a gente se pergunta por que as pessoas odeiam tanto a Lina Dunham. Ela merece tanto ódio assim? Vamos ver se eu consigo responder essa pergunta. Talvez eu não traga nenhuma resposta para vocês, mas vou trazer argumentos com base em Famesick, o livro que ela lançou neste ano de 2026, contando as memórias dela, várias vivências, várias coisas dos bastidores da série e, bom, da própria vida dela, longe dos holofotes. Vem comigo? Olá, pessoas! Eu sou a Lid e você está no Escritório de Estrangeirismos, esse espaço onde eu comento experiências de escrita e de leitura pela perspectiva de quem lê e vive entre culturas. E hoje eu gostaria de comentar como foi a minha experiência de leitura de Famesick, o novo livro da Lina Dunham. Mas antes de falar sobre o livro em si, eu vou dar um pouquinho de contexto caso você não conheça a Lina Dunham. E vão ter alguns momentos em que eu vou virar aqui para poder olhar meu computador, porque eu trouxe algumas citações da obra, como eu li no Kindle, fica um pouco mais fácil de só pegar o arquivo com os quotes aqui. A tradução é minha, então pode ser que tenha alguma coisa que não esteja tão bem traduzida, mas eu tentei ser o mais fiel possível ao original. A Lina é atriz, roteirista e cineasta. Ela ficou famosa pela série Girls, que foi lançada pela HBO, e no ano passado ela também lançou a série Too Much na Netflix. Ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, e ela é filha de dois artistas. A Laurie Simmons, que é fotógrafa, e o Carol Dunham, que é artista plástico. A Lina escreveu e publicou anteriormente uma coletânea de ensaios que é Not the Kind of Girl, que foi traduzido no Brasil como Não Sou Uma Dessas, publicado pela Intrínseca. E foi lançado em 2014, ou seja, foi enquanto a série estava acontecendo. O Famesick chegou às livrarias no primeiro semestre de 2026, e eu acho que vai sair no Brasil por agora, se eu não me engano, ali em setembro, outubro. É, A autora vai refletir um pouco sobre as experiências de vida dela. E esse livro, ele se organiza em 3 partes. E você vai sacar, eu não vou comentar, mas você vai sacar do que eu estou falando, mas ele realmente foi dividido com esses 3 nomes. I'm not a girl, not yet a woman, e all I need is time. Gênia. Na primeira parte, a Lina vai contar como é que foi a vida antes da fama. Ela vai explorar um pouco das dinâmicas familiares, né, como é que ela se relacionava ali com os pais e com o irmão, ela tem um irmão também, o Cyrus, e como que foi, a relação dela com a arte enquanto criança, enquanto adolescente. E nessa primeira parte a gente vê que ela era uma criança, como posso dizer, que não era, assim, a criança mais saudável do mundo, não era a criança mais sociável do mundo, tinha algumas questões, assim, relacionais com coleguinhas de classe, por exemplo. Até aí, né, nada fora do comum, mas vivia nessa casa de pessoas muito conectadas à arte, então eu vejo essa inclinação acontecer com muita naturalidade. E aí uma das coisas que eu mais gosto dessa primeira parte em específico, é que a Lina é muito honesta nesse relato dela, em que ela era uma jovem muito deslumbrada, o que me parece totalmente normal também, quando ela começa a flertar com a possibilidade de trabalhar com vídeo, com roteiro. Ela vai jogar alguns nomes, assim, que você fica: "Como assim? Ela trabalhava
com essas pessoas que são super famosas hoje em dia, mas que na época não eram tanto, mas eles estavam ali se frequentando, né, é muito doido pensar nisso. E cito um exemplo só para ilustrar, a Greta Gerwig, ela às vezes ensaiava ali num estúdio que a Lina estava dividindo, tem uma sequência específica de Frances Ha, que foi gravada no apartamento que a Lina morava, mas isso é um pouco mais tarde na história. Mas nós temos aqui um primeiro grande acontecimento na vida da Lina, que é deixa eu apoiar o livro aqui de novo, que é o longa Tiny Furniture. A Lina teve essa ideia para fazer um filme dentro da casa dela mesmo, com a mãe dela contracenando com ela. Então ela roteiriza, dirige e atua no filme, não é pouca coisa. E com o resultado final, que foi apresentado no Spirit Awards, ela ganhou o prêmio de melhor roteiro. E isso, claro, chamou a atenção de vários produtores que começaram a entrar em contato com ela para dizer: Meu Deus, você é um acontecimento e a gente quer muito te ver fazer mais coisas. Aí tem o golpe de sorte, porque ali no começo coloca essa coisa de "Ai, trabalhar com Hollywood? Impossível, nunca pensei que isso poderia acontecer comigo", até ela fazer esse filme e ter esse reconhecimento. Mas a mãe dela, a Laurie Simmons, ela conhecia o Peter Benedek, que é fundador da United Talent Agency. E foi ele quem fez os corres pra Lina, quando ela começou a receber esse amontoado de convites e de contatos pós Tiny Furniture, e ele acabou sendo o primeiro agente dela. E também uma peça fundamental nessa jornada da autora. Eu vou chamar ela de autora, eu vou chamar ela de diretora, de cineasta, de atriz, porque ela é tantas coisas, né, não tem como eu me limitar a um título só. Então é o Peter quem acaba fazendo esse meio de campo com a HBO, quando eles vêm com a proposta de que ela dirija uma série para eles. A Lina tem a bênção de ninguém mais, ninguém menos que Judd Apatow. Então ele confia muito nesse projeto, ele tinha assistido a Tiny Furniture, ele entra como um dos produtores da série, e a HBO providencia também, uma querida chamada Jenny Connor. A gente vai falar um pouco dela mais tarde, porque é uma peça importante também no livro e na história da Lina. Ela é produtora e é quem vai ajudar a Lina com o roteiro. Porque uma coisa que eu também não sabia, né, como é que funciona, quando você tem essa proposta para a pessoa fazer uma série. Primeiro, ela precisava, claro, escalar os atores, escrever o piloto, e tem essa pressão, porque o piloto precisa ser muito bom, mas como é que você vai saber se ele é bom logo de cara, né? Como é que você deixa ele interessante o suficiente? Era a primeira vez que ela escrevia um roteiro para uma série que tem especificações, né, que não são as mesmas de você fazer um longa-metragem, e por isso a Jenny entra na história para poder ajudá-la. E aí grava-se o piloto, esse piloto vai ser exibido para pessoas internas ali da HBO, e se tiver o aval, aí eles dão a green light para poder gravar o resto da temporada. E aí depois vem outras complicações, né, que é ver se a série vai ser renovada e tudo mais. Mas assim, é interessante você conhecer esses bastidores de como você chega a um piloto, um episódio piloto de uma série. E aí é muito interessante ver todos esses bastidores, né, do que é o embrião da série, como é que foi escalar as pessoas, e aí você pensar que por exemplo, o Adam Driver virou queridinho de Hollywood, tá em tudo que é filme hoje em dia, mas na época ele fazia muito teatro, e de repente ele foi escalado pela Lina. A questão também da Lina, se colocar como atriz, sendo que ela não tinha nenhuma experiência como atriz fora o Tiny Furniture, que é o longa-metragem que ela mesma criou. E ela relata muito desse nervosismo, de esse ou vai ou racha do projeto ser aprovado ou não, e ela era muito nova. E esse é um ponto que talvez as pessoas não comentassem tanto na época. Eu via todo mundo odiando muito a Lina,
fazendo críticas muito pesadas a ela, com qualquer coisinha que ela comentasse no Twitter ou alguma fala em entrevista, isso antes do lançamento do livro de ensaios mesmo, assim, nesse momento da primeira temporada da série. Ela era muito facilmente criticada, mas gente, ela era muito jovem. Essa proposta para escrever o piloto veio quando ela tinha 23 anos. Ela começou a gravar a primeira temporada com 24 e a série foi lançada quando ela tinha 25 anos. Eu fico pensando, quando eu tinha 25 anos, eu não era completamente tapada, óbvio, mas eu era muito tonta, eu não tinha noção das coisas, sabe. E para ela foi muito surpreendente, do nada, ela ter essa oportunidade de ouro, que é fazer uma série pra HBO, não é pouca coisa. Com a falta de maturidade de uma pessoa de 25 anos. Ela bebe muito da fonte da própria experiência para escrever esses primeiros episódios, e aí vem mais crítica também, que eu achava um pouco absurdo, porque o que eu via me parecia muito real. Essa é uma das qualidades da série Girls, aliás, que ela traz o cotidiano de pessoas, dessa idade, dessa faixa etária ali dos 22, 25, vivendo em Nova York, tentando, né, ser alguém na vida, naquela grande selva que é Nova York. E é muito honesto, porque ela vai colocar umas situações que parecem absurdas, mas assim, agora que eu tô revendo a série, eu penso: "Nossa, não é tão absurdo assim". A Lina é bem transparente, tanto na série, quanto no relato que ela traz aqui no livro. E você vê que é uma jovem adulta muito solitária, por conta dessa transição ter acontecido, a transição, né, de uma pessoa desempregada para o emprego dos sonhos. Ela acontece de uma forma tão rápida que a Lina não tem tempo de estabelecer muitas amizades nesse meio tempo. E você vê que é tudo muito superficial, as pessoas que a procuram estão interessadas, claro. As pessoas que a procuram estão interessadas, né, em de repente conseguir algum contatinho na HBO ou algo assim, e ela tem como mentora essa mulher, né, a Jenny Connor, que é 15 anos mais velha do que ela e acaba sendo essa referência de pessoa adulta e bem-sucedida que a Lina tem, que é um grande convite para o fiasco em termos de relações humanas, de amizades, que é uma coisa muito difícil de se manter e se sustentar nesse meio, de acordo com os relatos da Lina. Essa primeira parte, que se chama I'm Not a Girl, termina com a Lina conhecendo o nosso desquerido Jack Antonoff. Também vamos falar sobre ele em breve, aguenta aí. Na segunda parte, a coisa degringola de um jeito, assim, que eu gostaria de ter uma forma de poder abraçar a Lina agora também, porque ela passou por muita coisa horrível, mas essa Lina do passado, porque foi, assim, horroroso. Eu vou ler um trecho, porque nessa segunda parte a Lina se aprofunda na questão da amizade dela com a Jenny, antes de falar do Jack Antonoff. E aí tem esse trechinho aqui com a minha tradução. Abre aspas. Aos 26 anos, eu era chefe de 200 pessoas e ela era mãe de 2 filhos. Nenhuma de nós se encaixava na ordem social de uma forma que acompanhasse o ritmo dos nossos amigos, que ainda estavam mergulhados na confusão, se drogando, transando, fazendo abortos, fazendo novos amigos e, em seguida, enfrentando novos problemas. Estávamos no alto da nossa torre dourada em Brooklyn Heights, aventurando-nos nos lugares onde nossos colegas viviam apenas para imitar suas vidas diante das câmeras. A Jenny é muito invejosa, ao menos é o que eu sinto. Ela meio que se aproveita do fato da Lina ser muito jovem para se colocar mesmo como essa figura adulta e muito responsável e que sabe tudo, que é muito mais inteligente, que tem mais experiência do que a Lina. Então ela acaba manipulando um pouco essa jovem que é super talentosa, mas ela não valida o talento da Lina em nenhum momento. Pelo contrário, ela é uma pessoa tão horrorosa, mas tão horrorosa, que tem um momento durante a gravação da primeira temporada da série em que, muito estresse, correria,
E a Lina acaba perdendo um pouco de peso, e a Jenny vira e fala assim: "Querida, a gente te vendeu como a mulher que vai aparecer desinibida, tranquila com o próprio corpo, mas que ela é gorda, então assim, se você emagrecer, perde o propósito da personagem". E aí ela falou: "Cara, mas eu não consigo comer, sei lá, tô estressada, tô com o estômago ruim, as coisas não estão legais, né". E ela simplesmente fala pra ela meio que fechar a boca e parar de ser uma garota mimada e fazer o que precisa ser feito, porque o futuro da série depende disso. É esse naipe a pessoa. E aí, eu imagino que com essas referências tão ruins perto dela, e não quero dizer que a Lina não tem amigos da vida pregressa, pré-girls e pessoas que ela acaba fazendo amizade ali no set e tudo mais, tem. Mas as pessoas que estão mais próximas dela o tempo inteiro não são pessoas tão legais. E aí eu vejo como que a coisa poderia sim dar certo com Antonov. Porque na minha visão a relação deles engata rápido demais, mas eu consigo entender em que lugar a Lina se apaixona por esse cara, porque ela está fragilizada, de repente ela conhece um cara que também está ali flertando com a fama. Na época, esse indivíduo era da banda Fun. Você provavelmente já ouviu aquela música horrorosa do Tonight We Are Young, So I'll Set the World on Fire. Eu não vou cantar essa coisa horrorosa, eu odeio essa música, mas a banda teve muito sucesso e reconhecimento naquele período. Então eles tinham esse fato em comum, os 2 estavam, né, no ápice da carreira, digamos assim. Os 2 tinham mais ou menos a mesma idade, e os 2 eram meio doidinhos, meio esquisitinhos, e aí a coisa vai se desenrolando, né. Mas conforme o tempo passa, as responsabilidades da Lina com a série vão aumentando e trazem consigo a pior revelação possível. A Lina tem endometriose, ela recebe um diagnóstico, e não é o caso mais leve de endometriose, muito pelo contrário. Isso causa uma série de crises horríveis, ela precisa interromper a gravação em diversos momentos para ir para o hospital, porque ela tá com muita dor, ela vai ser submetida a muitas cirurgias também, e tudo isso, assim, no olho do furacão das gravações. E aí eu tenho alguns trechos que eu queria trazer para vocês que ilustram um pouco o tamanho do absurdo e da loucura que é lidar com a endometriose. Por exemplo, abre aspas. Quando acordei da cirurgia e perguntei o que ele tinha encontrado, ele simplesmente me disse: Você estava toda cheia de resíduos lá dentro. Ele havia removido meu apêndice, que estava retorcido e emaranhado, parecendo um bastão de doces feito de tecido. Depois desses acontecimentos, a melhor parte é quando mostram as fotos do seu interior, rosado e estranho, misterioso e infinito. O apêndice foi enviado ao laboratório, que identificou sinais de uma infecção crônica de baixa intensidade, e as lesões endometriais foram removidas na hora. Ele realizou um esterossalpingograma, um exame de raio-x destinado a detectar obstruções nas trompas de Falópio. Horrível. Eu cortei um pouco e continuo nessa parte. Eu sabia que meu problema ia além da capacidade ou dos interesses do médico de plantão. As salas de emergência são, no fim das contas, para emergências. E a dor crônica pode parecer uma emergência, mas, na verdade, é uma teia complexa de fatores interligados que exige um nível de tempo e de investigação que o sistema médico de emergência não foi projetado para suportar. Fecha aspas. Como vocês podem perceber pelas 2 citações que eu trouxe aqui, ela ela faz relatos talvez um pouco escatológicos e cheios de detalhes, o que eu pessoalmente acho muito legal, e a escrita dela é muito envolvente, tanto que eu demorei um pouco para engatar na leitura, esse comecinho foi um pouco truncado, nada muito crítico, mas depois eu queria muito voltar para o livro, eu queria muito saber o que que ia acontecer, nos momentos bons e nos momentos ruins. Porque ela é muito franca, e ela não tem vergonha de fazer piada da própria situação, como, né, ela compara aqui
a parte podre que foi tirada dela com aqueles tubinhos, né, de aquele docinho de Natal, sabe, é nesse naipe. Eu gosto desse bom humor e dessa honestidade mesclados. Mas voltando, né, essa pauta da endometriose, ela acaba sendo uma voz muito importante para a doença, ela é convidada a falar sobre, ela tenta investir um pouco, né, do conhecimento que ela obteve com todas essas cirurgias, para ajudar outras pessoas que talvez tenham, né, endometriose e não estejam a par disso. Mas mesmo com todas as cirurgias que ela vai fazendo ao longo dos anos, a dor sempre volta. E aí, durante as gravações da última temporada, ela teve uma crise tão aguda e tão ferrada que ela precisou operar mais uma vez. A equipe, né, da gravação da série não ficou muito feliz com isso, mas falou: "Bom, a menina tá aí precisando operar, o que podemos fazer?". Mas o que eu acho mais incrível é que, nessa época, a relação dela com Jack Antonoff já não estava muito boa, e mesmo assim, ele chegou atrasado no dia da cirurgia, ela já tinha sido operada, já fazia, sei lá, mais de hora que ela tinha sido operada, e ele chegou assim: "Ai, eu tentei ligar pra pedir pra vocês esperarem que eu chegasse antes de começar a cirurgia. Tá bom pra vocês?". E um pouco antes de chegar nesse momento ali durante, né, a gravação da última temporada, e de ficar sabendo que ela teria que ser operada novamente, tem algumas outras situações também que ela traz, como o falecimento da avó dela e o falecimento de um tio, por parte de pai, se eu não me engano. Meio que botaram muito empecilho pra deixar que ela passasse um tempo com a família dela durante as gravações. E claro que essas 2 mortes aconteceram em momentos muito cruciais. Em que, enfim, a série já estava encaminhada, já estava muito famosa, e o ritmo de gravação é enlouquecedor, de acordo com a Lina, claro, a experiência dela, é tudo muito enlouquecedor e só consigo confiar na palavra dela, não só pela honestidade dos relatos, mas porque ela estava ali, de novo, roteirizando, dirigindo e atuando. Se isso não for cansativo o suficiente, né, o que que pode desgastar uma pessoa, não é mesmo? E aí é muito horrível, porque mesmo a Jenny, trazendo essa infeliz de volta para a conversa, que deveria ser uma pessoa que tá ali para ajudar, principalmente nesses momentos de muita fragilidade, gente, perder alguém da sua família e você não poder, s tem um caso em específico que ela tem a chance de se despedir, né, e não tem como, porque eles falam: "Não, a gente não pode te liberar agora". E aí você ter essa figura que quer ser colocada como autoridade superior, que tudo conhece, que não te dá nenhum suporte, deve ser muito triste, muito devastador. E aí, voltando, né, para a cirurgia ali, no meio da gravação da última temporada e dessa peripécia de Jack Antonoff, eu queria trazer mais um trechinho para vocês, abre aspas. "É", disse ele, tirando os óculos enquanto o rosto se contorcia. O médico removeu 37 lesões. Da sua bexiga, do seu fígado, da sua parede abdominal, da sua coluna. Ele diz que nem sabe como você tem conseguido andar. Ele não se inclinou sobre mim. Com minha touca cirúrgica azul e fofa ainda na cabeça, embaçada pelo propofol, enrolada em cobertores aquecidos, e chorou. Soluços longos e profundos. Talvez fosse o alívio de ver alguém que você ama acordar após a anestesia. Talvez fosse uma onda de empatia. Mas em seu choro, o que ouvi foi: me desculpe. Sinto muito mesmo. Sinto muito, pensei, por ele não ter me levado mais a sério. As palavras do médico o alertaram para a verdade irrefutável da minha dor, e ele não suportava ter ignorado isso. Mas o que ouço agora, 10 anos depois, é: sinto muito que você tenha que viver com isso. Eu sinto muito por eu não conseguir. Aí tem uma segunda parte aqui que eu separei para vocês também. Continua com as aspas abertas. Ficar doente não é tão diferente de ficar mais famoso. Tem uma circularidade enlouquecedora e também é muito difícil de explicar, mesmo para as pessoas mais próximas de você.
Quando você está doente, um remédio causa efeitos colaterais que precisam ser tratados por outro medicamento, mais drástico. Se você já cometeu alguma besteira publicamente antes, precisa tomar cuidado o tempo todo para não reacender uma história adormecida, para que os erros do passado não criem desconfortos no futuro. Fecha aspas. E aqui eu não vou falar sobre as menções à cantora Lorde, porque todo mundo já falou sobre essa fofoca e a gente não precisa de mais disso. Mas a Lina também vai trazer muitas, muitas páginas que para mim são até um pouco cansativas sobre os cancelamentos, o que veio depois do livro, dos tweets, as críticas ao corpo, mas o que eu aprendi, principalmente com esse último trechinho que eu li para vocês, é que Hollywood é adoecedora. E aí faz todo sentido o título, que é Famesick, que numa tradução muito literal seria enjoada da fama, e penso muito no seasick, que é esse enjoo que a gente tem no mar, por exemplo, e que é sempre e que você tem isso, né, na língua inglesa de colocar o sick no final para tipos de enjoo muito específicos que você pode ter. E que a Lina se coloca aqui como uma pessoa que ficou não enjoada de ser famosa, mas ela teve esse desconforto tão pesado provocado pela fama, que acho que de certa forma potencializou os problemas de saúde que ela tinha, né, pra citar aqui o exemplo que mais aparece na história dela, a endometriose. E outra coisa que é bem interessante aqui nessa segunda parte, é o quanto o pai da Lina é sensacional, ao menos da forma como ela descreve, que é uma pessoa muito atenta, muito presente, ele tá sempre pronto a se enfiar num carro, e ir atrás da Lina, ou deslocar ela de algum lugar para o outro. Eu sinto que a relação dela é boa com a mãe, com o pai, com o irmão, mas principalmente com o pai, tem essa conexão bem forte. Eu vi alguns comentários negativos com relação a como ela fala do irmão, porque ele fez uma transição de gênero, que aconteceu depois do lançamento do primeiro livro da Lina, em 2014. E ela vai trazer uma das polêmicas, um dos motivos pelos quais ela foi cancelada, foi uma situação que ela relata. Eu não vou poder comentar em detalhes porque eu não li o outro livro dela, mas é uma situação de infância que ela teve, e ela diz com a minha irmã, porque na época que a polêmica toda aconteceu e a cena que ela relata no livro é antes da transição. Eu não achei que foi ofensivo de forma alguma, porque ela sempre faz referência ao irmão, como homem. Então ela só faz esse parênteses quando ela comenta especificamente sobre o livro anterior, ela fala "irmã". E ela vai falar um pouco sobre a questão da transição também, como ela teve um pouco de dificuldade no começo de entender o que estava acontecendo, mas que, enfim, foi muito aberta, eles acabam se entendendo uma hora, eles se estranham um pouco também, mas uma hora eles acabam se entendendo e voltando à amizade. E depois que Girls acabou a série, tá entregue, não demora muito pra ela terminar com Jack Antonoff, felizmente para ela. Ela acaba namorando um cara que ela conhecia do passado dela pré-Girls, que é completamente maluco das ideias. Ela precisa fazer uma histerectomia para remover o útero, porque a coisa só degringola, assim, a endometriose dela é um pesadelo, que gera uma série de cirurgias e parece que, assim, ao invés de melhorar, a coisa vai só piorando, até ela chegar, né, à necessidade de remover o útero. Mas acho que é interessante ela se relacionar com esse cara, porque sexualmente falando, ela meio que tem ela revive podendo se conhecer sexualmente depois de anos muito ruins com Jack Antonoff, mas a Lina queria muito ser mãe e ela queria gestar também. Então essa cirurgia acaba sendo também um grande luto para ela, que vem junto com essa ressaca do fim de Girls. Ela tem a sensação de que nenhum projeto com o qual ela trabalha desde então vinga ou tem o retorno que ela gostaria, né. E aí a gente vai
caminhando para essa terceira parte que termina aliás, a segunda parte, Not Yet a Woman, termina com a Lina indo pra rehab. Por quê? Por conta dessa loucura toda de gravações e de ter que dosar um pouco a ansiedade para poder estar presente e trabalhar, ela desenvolve um vício em Klonopin, que é um remédio usado, né, para crises de pânico e ansiedade. E aí vem outro fator, assim, que é bizarro. Nós vivemos em tempos onde você precisa silenciar todas as suas emoções. Não pode chorar, não pode ficar cansada, não pode parar. E aí é muito mais viável você entrar com uma medicação para ansiedade, para pânico, do que parar, dar uma desacelerada e retomar. A vida ela não dá tempo para isso. E aí a gente vê aqui uma pessoa que está numa condição muito boa, teoricamente, de conforto financeiro, tem esse trabalho dos sonhos, que é criar uma série, trabalhar com cinema, com televisão, e mesmo assim você não pode aproveitar 100% disso, porque você tá doente. E aí o que eu vejo é que Girls trouxe muita coisa boa para a Lina, sim, mas trouxe muita coisa ruim também, muitos problemas de saúde. Então, é muito angustiante ler o relato dela principalmente nessa segunda parte, mas quando a gente chega na terceira parte, All I Need Is Time, as coisas vão se encaminhando para uma solução. Ela começa a colocar os pingos nos is, e fico feliz que ela tenha se resolvido, né, isso foi um ponto alto do livro, que apesar de tudo que ela passou, ela conseguiu encontrar um respiro, ela tá bem agora, tá se cuidando, casou com um cara que não tem nada a ver com Jack Antonoff, parece ser muito melhor. Mas eu achei interessante que no livro ela não fala muito do atual marido, e ela também não menciona a série Too Much, que ela lançou no passado. Com relação à série, ela não ter comentado, eu acho muito positivo, porque a série não é muito boa. Ao menos não tem o mesmo impacto, né, de Girls. Dizem que ela se inspirou na própria história para contar mais uma vez, mas achei a execução deixa um pouquinho a desejar, então melhor não falar sobre. Agora, com relação ao marido, eu acho que ela não entra muito em detalhes para se proteger. Ela fala muito sobre essa questão da exposição que ela vê como um ponto negativo para a relação dela com o Jack Antonoff, que isso contribuiu para desgastar a relação deles. Então talvez ela não mencione tanto o marido, porque ela quer se proteger, né. Ela dá fim à amizade com a Jenny, que eu achei muito engraçado, inclusive, ela marca uma sessão de terapia em grupo pra dar fim a essa amizade. E a Jenny é tão babaca, tão escrota, que ela reage de uma forma extremamente infantil no final da sessão, e ela pede pra Lina só uma coisinha, ela fala: "Ó, beleza, cada uma segue seu rumo agora, mas você promete que não vai escrever sobre mim?" Não agora, eu sei que uma hora você vai acabar escrevendo, mas você pode esperar um pouco? Porque ela sabia que se a Lina comentasse qualquer coisa sobre o comportamento tóxico e horroroso dela, isso poderia prejudicá-la a encontrar outros trabalhos, de repente, né. Mas você vê que a pessoa reconhece que fez merda, porque se ela não tivesse feito nenhuma merda, ela não teria dito pra ela: "Ai, não fale sobre mim, espere alguns anos", né. Femsick é pra ficar desgostoso. De Hollywood, ele vai explorar temas como a cultura da atenção, como a internet pode estragar a sua sanidade mental, mas ele também traz um olhar muito interessante sobre dor crônica. Acho que a abordagem dela, que é muito cuidadosa, vai poder ajudar muita gente. Eu acredito mesmo que muitas pessoas podem se beneficiar desse relato e buscar ajuda, ou de repente ajudar uma pessoa que talvez sofra de dor crônica, mas não saiba, né, que é uma doença crônica. E gostando ou não de Lina Dunham, ela é uma escritora muito talentosa, foi muito bom passar semanas com esse livro.
ela é inteligente, ela é muito corajosa também de botar o dedo na própria ferida, porque, mais uma vez, ela está sim numa posição de privilégio. Ela fez uma série de grande sucesso, ela é muito famosa, mas ela poderia simplesmente, sei lá, se fazer de vítima e fazer um dramalhão e ficar por isso mesmo. E em alguns momentos talvez seja um pouco o relato dela seja um pouco deslocado, principalmente no início, onde ela diz que não, ela não é bem uma nepo baby e que as coisas não foram fáceis. Não foram. Mas assim, você ter um contato em Hollywood ajuda, né. Mas no geral, ela não tem medo de expor as coisas ruins de Hollywood, ela não tem medo de expor as coisas ruins de ter endometriose, de enfim, as vivências dela que foram muito boas e muito horríveis estão todas nesta obra. Eu preciso dizer que eu gosto muito da Lina. Eu entendo todas as implicações, polêmicas da figura. Eu sei que ela disse coisas, muito nada a ver, que a série Girls foi foi duramente criticada na época, porque a Lina parecia muito nua, ela não é exatamente uma pessoa do estereótipo, do clichê que você espera de uma norte-americana gatona, né. E ela era muito criticada por ser gorda também. E eu revendo a série agora esses tempos, e mesmo na época eu não achava ela gorda, né, mas assim, Hollywood é uma merda. E é isso, gente, eu falei muito, porque é um livro grande, então tinha muita coisa pra comentar e mesmo assim pode ser que eu tenha deixado alguns temas de fora. Eu tentei focar nos que me chamaram mais atenção. A parte de fofoca, que ela fala mal de pessoas, que ela comenta coisas, sei lá, sobre o Adam Driver, sobre a Lorde, vocês encontram em qualquer tabloide, em qualquer cantinho. Não é o que me chamou mais atenção, inclusive. Mas eu quero saber de vocês. Vocês assistiram Girls no passado? Ou agora que o livro saiu, veio uma curiosidade em assistir, caso nunca tenha visto? Você que assistiu a série na época que ela saiu, tem curiosidade em rever ou está revendo? Porque eu estou. Eu terminei eu terminei o livro pensando: "Meu Deus, eu preciso muito ver essa série de novo", porque eu acho que a minha percepção agora como uma mulher adulta de 35 anos é muito diferente de quando eu tinha mais ou menos a idade da Lina e que a série estava sendo transmitida. E aí, bom, deixem aí as suas impressões, o que vocês acharam de Famesick. Leriam esta obra? Vocês gostam de Lina Dunham? Vocês leram o outro livro dela? Me contem aí nos comentários. E é claro, não deixem de se inscrever no canal, como eu nunca falei isso em nenhum dos vídeos que eu publiquei até agora. Mas não deixe de se inscrever no canal, dar um like, compartilhe com amigos que gostam da Lina Dunham, com os que não gostam também, vamos conversar, né, gente? Estamos aqui para isso. E a gente se vê nas próximas leituras de Estrangeirismos. Beijo, até a próxima. Et puis, voilà, ça tourne, donc tu peux y aller quand tu veux. Ça tourne? Ok, Voilà. bah, vou Attends que je ferme continuar. la porte et tu peux y aller. Claro, não, porque eu tô vendo onde eu parei.